Ó, eu deixei esse slide aí da Astrolatos, lembrando que semana que vem, na terça-feira, nós teremos mais um encontro da Astrolatos. Tem o WhatsApp nosso aí, aqueles interessados podem entrar em contato com a gente, que a gente coloca lá no grupo e compartilha qual é a dinâmica. Bom, vamos lá. Leia, você anotou as dicas aí? Tem as dicas aí para a gente poder deflagrar aqui? Bora lá. Tem um monte de dica. Eu estava tentando pegar as 5, porque tem um monte. Boa. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira dica que eu separei é aquela frase que você colocou. A rotina devora a inovação todo dia no café da manhã. Eu acho que essa é, assim, aquele balanço que a gente fez, né? Eu preciso da rotina, eu preciso do motor 1, até porque é o motor 1 que me dá fôlego para eu poder investir no motor 2. Mas se eu não invisto no motor 2, eu não tenho amanhã, porque eu posso morrer porque eu não me matei. E aí entra a nossa frase deflagradora, né? Então, eu acho que essa frase é super importante. Ela tem que ser uma das dicas, sem sombra de dúvida. Total. Faz muito, muito, muito sentido. Muito bom. Segunda dica? A segunda dica é o que você falou da jornada do cliente com ponto de atrito. Quando você falou a palavra atrito, é assim, é pensar diferente no que a gente faz na jornada do cliente. É o exemplo que você deu do banco. Se você não mudar o seu olhar, você vai ver a pessoa saindo da sua casa, indo para a agência, uma coisa mais natural do mundo, porque é assim, sabe a síndrome de Gabriela? É assim que é assim, então é assim. Agora, quando você começa a enxergar aquilo como um potencial atrito, você mudou o seu olhar. Quando você mudou o seu olhar, você abriu para ver coisas novas. Você abriu para ver o banco eletrônico, você abriu para ver um monte de coisa. A palavra atrito, para mim, na jornada do cliente, colocou um tempero que a gente não tinha. A gente olhava a jornada do cliente, entendia todos os pontos, e aí a gente ia ver pontos de ineficiência. Mas o cara ir no banco não é um ponto de ineficiência. O gerente está lá atendendo ele, não é um ponto de ineficiência. Então eu mudo o olhar para poder enxergar de uma forma diferente. Essa mudança de olhar, para mim, foi uma sacada fantástica. Olhar os pontos de atrito. Isso é muito bom. A não ser que você seja dono de uma discoteca, de uma boate, que aí o atrito faz parte, né? Né, Marcelo? Aí se você for numa discoteca, eu tô falando porque eu tô muito saudosista da década de 80, viu? Eu tenho acompanhado o Edu DJ, um cara do Instagram, que ele tem a Rádio Poperô. Inclusive, se vocês acompanharem aí, fala daí processo. Porque década de 80, os bailinhos, as danças, né? A dança, todo mundo junto, ligado. E lá você tinha atrito, né? Você tinha que ter atrito, esbarrão, encosto, não tinha como não ter. Mas o atrito é um ponto de análise diferente que tem que ser feito da jornada do cliente. Isso digital também, tá? A gente não tá falando só físico, não. É digital também. As barreiras digitais. A gente já viu, hoje, principalmente quando você pega as ferramentas de inteligência artificial, as assinaturas hoje, ou os acessos, é tudo barreira zero. Você entra, você não precisa cadastrar mais usuário e senha, você faz o login ligado com a tua senha do Google, com a tua do Facebook. É tudo muito rápido para você não ter barreira de entrada. Tirando atrito. Nenhum atrito. Exatamente isso. Senão o negócio não fica bom. Não, você desiste, né? Dá seu endereço, dá seu... Puta, aí o cara abandona. Esquece. Vai embora. É isso mesmo. Terceira dica, Léa. Uma coisa que a gente trabalhou também um pouquinho, falou um pouquinho, é o medo do desconhecido. O que é novo gera medo e resistência. Então, o executivo acaba matando as coisas por causa do medo que ele tem. Sim.
E aí isso já está amarrado com aquilo de sair do clássico, né? Já estão os dois muito amarrados, né? O medo do desconhecido e vencer aquela inércia de sair, de parar de só manter o que você faz e faz bem feito e vai fazer cada vez melhor, mas criar outra vertente de mudar. O quão desafiador é esse num ambiente que você tem medo, porque você não conhece. Então, juntou um pouco as duas, né? O que a gente falou de sair do clássico, de vencer a inércia, mas ao mesmo tempo com medo do desconhecido. Boa. Muito, muito bom. As coisas estão ligadas, né? É muito, isso aí. Para mim, estão muito ligadas. Boa. Muito bom. Quarta dica, que questão que você falou do tempo. Que a gente vive hoje tão acelerado, mas tão acelerado, a gente tem que estar conectado em tudo, tem que estar ligado em tudo, porque a gente não para ter tempo para pensar. O ócio criativo. A gente não tem mais ócio criativo. Então, a gente não consegue pensar algo novo, porque a gente simplesmente não para de pensar. Você está ligado no 220, correndo o tempo todo, a altíssima velocidade, e não para pensar o valor do tempo, a preciosidade do tempo de não fazer nada. Isso você já falou até uma outra vez comigo. E é verdade. Eu adicionaria um 4.1, que não é só ter o ócio produtivo do Domênico de Masi, né, o psicólogo, para olhar para as coisas novas. Mas eu acho que é ter tempo para se permitir a ver coisas novas. Não necessariamente como ação, mas ter tempo. Porque quando tudo está tão cheio, quando a empresa que está toda atolada todo o tempo, não tem aquele tempo para se permitir ouvir uma coisa nova, se permitir a ir fazer algo novo dentro do contexto, porque tudo tem que ser produtivo, tudo eu tenho que ter resposta, né? Tudo eu tenho que... Me diz o que eu tenho que fazer, me diz isso. Quer dizer, você não tem tempo para parar, para pensar no porquê. Por que não pode ser diferente? Por que isso? Então, não necessariamente é criar, é produzir, mas dar espaço para receber, né? Porque uma cultura, como o Marcelo colocou, se a cultura não recebe, não adianta alguém ir lá e ficar puxando. A hora que o cara para de puxar, a cultura volta na rotina. Não tem aquele espaço de não vou fazer nada, né? É muito engraçado isso, porque a inovação ela tem que estar dentro, ela tem que estar circulando junto, né? Ela não pode, ela não é um departamento, né? Ela tem que estar circulando junto no contexto. Então, se as pessoas não têm esse olhar e esse tempo, aí danou mesmo. Aí você pode trazer a melhor... Oi? Tem um lance aí, Léo, que você falou, que, né, dessa tribulação aí, que os americanos, o povo fala FOMO, né, Fear of Missing Out, aquele medo de ficar, puta, vocês lembram quando lançaram o negócio da Apple, lançou um podcast que você só ouvia dentro lá, todo mundo correu, aquilo foi o maior fiasco lá. Da Apple, do... Clubhouse. Não. Como chama? Clubhouse, não era? Clubhouse, não funcionou. Pegou fogo, foi uma sensação, mas ele subiu tão rápido quanto ele desceu, né? Não, mas é medo de ficar fora. Eu acesso porque eu tenho que estar dentro do negócio. Eu nem sei o que é, mas estou lá dentro. Aí cai naquele negócio de priorizar, às vezes, né? Sabe, eu preciso priorizar isso nesse momento, não preciso desse. É isso aí. E a quinta? A quinta é aquela que a gente combinou vir a sexta, quer que eu falo mais uma ou aquela que a gente combinou? Fala a quinta. Então, tá bom. Vai lá. Tá na sexta. Eu acho que a quinta é assim, para mim ficou muito legal o roadmap inteiro para estruturar o motor 2. Ele é todo muito conectado e as coisas vão se amarrando. Tem um grande conhecimento que eu preciso ter da minha organização, eu preciso conhecer o motor 1, eu preciso conhecer as capacidades, saber o que eu sou bom, saber quem é meu cliente, saber quem é meu mercado, entendeu? Então, os primeiros passos do roadmap são muito, você tem que saber quem você é.
Então você tem que saber quais são as suas capacidades, o que você é bom. Você tem que entender a jornada que seu cliente passa, você tem que conseguir entender o mercado e você tem que gerar ideia. Então, quer dizer, você conhece o que você é e você começa a pensar fora. E aí você entra para priorizar as ideias, ou seja, você tem que saber o que é importante, você entra para executar, fazer execução, porque ideia por ideia morre. Se você não executar, tudo é lindo, o céu é cheio de boas ideias, e depois você tem que criar ritos que vão permitir que aquilo se perpetue. Então, essa amarração toda do roadmap, eu acho que é uma dica de ouro. Boa. Sensacional. Muito bom. Nós vamos deixar... Bom, vamos falar agora. Marcelo, a gente tem o projeto do empoderaí.com e dos negócios, né, dos segmentos de negócio que a gente está atuando é criatividade e inovação. E aí conversa muito com o Motor 2, né? Então, algumas dicas e algumas novidades, né? Aí Processo agora faz parte da associação do Parque Tecnológico aqui em São José do Rio Preto. Isso é muito bacana, porque a gente está dentro de um polo de inovação. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, que a gente traz o processo ligado com a inteligência artificial, exatamente como um motor 2 dentro desse cenário de entender melhorias de processo, aprimorar os ganhos com as mudanças de processo. E esse método que a gente estava falando, Marcelo, sobre a criação do motor 2, canalizar as criatividades para achar as novas entradas para a inovação, né, como estabilizar o motor 2 dentro das empresas, é algo que eu, né, e conversando contigo, faz sentido. Tem muita empresa que tem boas ideias, mas que não tem a estrutura montada para sustentar essas boas ideias. Então a ideia do empoderaí.com Motor 2, eu acho que vem somar no mercado para que as empresas possam ter um ambiente de reflexão, de desenvolvimento dessas ideias e eu diria até de compartilhamento, né? Uma empresa que vai num ambiente para poder provocar as pessoas que estão lá com novas ideias, ele pode receber inúmeros benefícios, né? As validações de outros executivos, de outros empresários, de outros líderes, faz com que aquela ideia seja fortalecida cada vez mais, né? E aí, qual que vai ser o dia que a gente vai lançar o empoderaí.com Motor 2? Qual que é o dia que ficou mesmo? 17 de outubro, tá bom? 17 de outubro, pois é, aniversário da Raquel é 14, 3 dias depois a gente comemora aqui o nosso empoderaí.com Motor 2. Vai ser um café da manhã, vamos combinar para que seja lá no Parque Tecnológico, então em breve a gente faz aí o anúncio, e Motor 2 na veia, num café da manhã, para que a gente possa ter essa jornada de construção junto com as empresas que querem, né, ou não querem ser mortas, né, mas querem matar o seu negócio. Olha só que bacana. Muito bom. Eu colocaria a palavra aí, a sétima, destravar, viu, Leia? Destravar. Destravar as mentes. Destravar as Sétima dica. Destravar as mentes travadas. As mentes rígidas. Para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa. Muito bom. Acho que faz parte. Muito bom.